Queridos, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu: Pai, faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Amém? Acho que esse é um dos textos da nossa vida cristã. Eu acho que esse é um dos textos mais repetidos, né? Que nós lemos, que nós falamos. Porque talvez o Senhor falava tantas coisas, contava tantas histórias, alertava sobre a influência do pecado, da iniquidade para o seu povo, para aqueles que o seguiam. Talvez as pessoas tenham dificuldade em entender. E o Senhor foi para uma uma exposição extremamente didática e muito real daquilo de que, como muitas vezes nós nos sentimos, e nós já estivemos e já percebemos os nossos irmãos vivendo, e o Senhor vai e traz uma parábola de um texto de uma forma muito clara para poder a gente entender o que é a paternidade deste Deus, o que é ser filho neste Deus, o que é a glória dele e o que é uma vida que decidiu viver para o pecado. Queridos, os primeiros versículos
Os primeiros versículos não. O versículo 17, 18 e 19 desse texto diz: Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Neste momento a gente já está pulando, né, uma fase enorme desse texto. Eu não quero repetir alguns pontos e algumas reflexões já tão comuns aos nossos ouvidos sobre esse texto. Nós estamos falando de uma pessoa que decidiu romper a relação com seu pai e sai do lugar da habitação de seu pai. Preste atenção nessa parte. Ele sai do lugar da habitação de seu pai para viver em um outro país. Preste atenção. Esse menino, ele não simplesmente foi para hábitos que ou para posturas, ou simplesmente gastou tudo, simplesmente, e por isso ele colheu algo negativo. Ele saiu da habitação de seu pai e foi para uma região que viveu grande fome. Ele saiu de uma região de segurança, ele saiu do colo do seu pai, onde os seus trabalhadores comiam melhor do que ele, para viver em um mundo de fome, de abandono, onde ele procurava pela comida dos porcos e ninguém tinha para oferecer a comida dos porcos. Vou me arrumar, voltar para o meu pai. Desculpa, um pouquinho antes ele diz assim: ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A gente sempre pensa, ele estava comendo a comida dos porcos, nem a comida dos porcos ele encontrava. Estava com fome, porque ele estava vivendo em um mundo de fome. A história do filho pródigo é sobre a nossa vida. Deus tem colocado ao nosso redor pessoas que têm proporcionado em diversos níveis segurança, paz, que alimentam em nós esperança, mas os nossos olhos não enxergam a grandeza, a presença, a glória e a ação misericordiosa de Deus na vida dessas pessoas sobre nós. E nós, ao invés de olharmos para esta vida abundante, nós estamos preferindo olhar para um lugar de morte e de desesperança. Ontem no podcast, o pastor Perboari estava contando aqui um pouco da sua história com o seu pai. E ele disse que o pai dele, ele falou do pai o tempo inteiro. Quem conhece o Perboari sabe que o tempo inteiro ele fala do pai, de Cuncum, que foi um homem que veio viver de fato o evangelho já bem mais tarde, mas sempre foi pai, sempre foi disciplinador, foi alguém presente, nunca abandonou seus filhos, mas Cuncum não teve um pai da mesma forma. Ele não viveu e não experimentou da paternidade. Cuncum poderia ter olhado para essa ausência da paternidade, para uma série de modelos em que ele não viveu, e ter reproduzido isso e mantido o ciclo de um abandono paterno na vida de seus filhos. Mas ele aproveitou esta ausência e ele ressignificou essa ausência, porque ao invés de olhar para uma vida negativa, da maldade, de morte, de problemas, ele decidiu olhar em uma perspectiva que pudesse gerar vida para os seus filhos. Este menino, com certeza, via coisas boas como via coisas negativas, mas ele estava, de alguma maneira, dando voz e dando volume ao seu entendimento às coisas que não valiam a pena. E isso é muito sobre a gente. Porque nós estamos cercados de pessoas aqui. Querido, você pode até não gostar de alguém, mas é impossível que essa pessoa seja totalmente ruim. Às vezes a gente fala, trata e alimenta impressões sobre pessoas como se elas fossem absolutamente ruins. Não existe ninguém totalmente ruim. Para alguém, há um valor naquela pessoa. E pode ser que você também encontre, se você decidir olhar para as pessoas com um olhar que as valorize. Você entende aqui a beleza do Pai Celestial? Porque Ele enxerga valor em nós. Ele nos justificou e nos levou para um lugar onde nós já não valíamos nada. E o Senhor nos levou para um lugar de esperança, para um lugar de vida abundante, para um lugar onde venceu a própria morte,
onde podemos testemunhar, viver e estar com Ele na eternidade. Este é o Senhor que eu sirvo. É o que você serve? Este é o Senhor que eu sirvo. E este menino estava vivendo essa vida ao qual os seus olhos, e eu repito, vivendo o mesmo mundo de todo mundo, mas ele olhava para uma perspectiva negativa. O mundo que eu vivo é o mesmo que Marcinho vive. Mas se eu for um cara extremamente pessimista, a gente vive no mesmo mundo, a gente vive na mesma igreja, a gente mora na mesma área da cidade. Mas pode ser que andando pelas mesmas ruas, conhecendo e convivendo com as mesmas pessoas, eu tenha opiniões e impressões sobre a minha realidade diferente da de Marcinho. Pode ser que Marcinho consiga enxergar as coisas com esperança. Que Marcinho consiga olhar as coisas sem estar ansioso pelo amanhã. Porque tem confiança em quem está com ele. E pode ser que eu tenha um olhar totalmente diferente. Andando nos mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas, frequentando a mesma igreja e alimentando no meu coração impressões negativas da realidade. Então, este menino não percebeu que vivia em um lugar de segurança e decidiu se aventurar em um mundo de fome. Este é o lugar sem o Pai. É fome, morte, frio, é desespero, é abandono. Este é o lugar sem o Pai. Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este menino, ele não estava, na minha impressão, e acredito que o próprio Jesus, ele oferece isso para a gente, ele não estava vivendo remorso aqui. Ele estava vivendo arrependimento. Porque ele estava sentindo a dor da consequência, de fato, mas ele estava se movendo em um caminho de humildade. Porque ele poderia ter chegado de volta ao seu pai e reivindicar o seu lugar como filho. Mas este menino planejou voltar para o pai, reconhecendo que não era nada, que nem filho ele era. Queria estar submetido a viver até abaixo de seus empregados. Este foi o caminho, um caminho de humildade. Um caminho que percebe o quão vazio ele estava. Mas a beleza de Deus revela coisas grandiosas na vida da gente, na vida de todos aqueles que o amam. Assim como esse menino amava seu pai. Mas ele precisou viver algo obscuro para perceber este amor. E aqui, mais uma vez, o texto fala aos nossos dias. Porque em muitas situações, nós tivemos que olhar e entrar em lugares e caminhos obscuros para valorizar a misericórdia, a graça e o amor de Deus em nossas vidas. Tivemos que testemunhar a morte. Tivemos que ver pessoas morrerem ao nosso redor, pessoas se viciarem, pessoas se tornarem violentas, pessoas abandonarem a Cristo, pessoas nos traírem, nos enganarem. Precisamos ter chegado ao pó, ao ponto de comer a comida dos porcos, para poder valorizar o Pai. Valorizar, presta atenção, os instrumentos que o Pai usa perto da gente. Todo mundo já viu aquela historinha, né? O menino está no rio, o homem está ali no rio, morrendo afogado. Vem um barco, vem, entra aqui. Todo mundo já viu essa história, né? Vem aqui um barco. Não vou não. A mão de Deus vai me tirar daqui. E o barco vai embora. Vem um salva-vidas, vem, encosta aqui na minha boia, eu vou lhe puxar. Não, a mão de Deus. Vem um helicóptero. E o cara, não, a mão de Deus vai me tirar daqui. Aí o menino morre afogado. Chega no céu, eita Deus, que papelão, hein? Eu confiando na tua mão e tu nem para me tirar de lá. Eu mandei um salva-vida, mandei um barco, mandei um helicóptero e você não quis nenhuma das vezes. Deus está mandando pessoas. Às vezes a gente quer ver a glória de Deus de uma maneira brilhante, estourando fogos, o céu se abrindo, o chão rasgando, alguma coisa acontecendo. Deus está te acolhendo, o Pai está te acolhendo diariamente. É na vida da sua família, dos seus amigos, seus líderes de célula, da sua igreja. Onde estão os seus olhares? Você está querendo enxergar o quê?
Se você não está vendo isso, é porque os seus olhares estão como do filho pródigo. Está olhando para a cidade de morte e não para a casa que abriga com amor e misericórdia do próprio Pai. Juventude, abram os olhos para isso. A gente tem uma efervescência de uma autossuficiência. Como se tivéssemos a certeza de que temos uma força que pode superar qualquer coisa. Mas nós não temos. E vai ser duro no dia que cada um descobrir isso por si só. Que não tem força sozinho para nada. Já contei aqui e vou repetir, porque é uma palavra que tem pegado muito em mim esses dias. A história de Davi e Golias não é uma história sobre eu posso. É uma história sobre eu nada posso. Saul era um homem muito poderoso, instituído pela vontade do povo de Israel, que fugiu para as montanhas quando surge o gigante. E ele era um homem que também era, vamos dizer aqui, um gigante, porque ele era muito grande, muito alto, ele se destacava diante do seu próprio exército. Quando surge um gigante de fato, Saul foge, o homem foge, o homem se esconde, e Deus usa alguém ao qual a armadura nem cabia nele, ele nem suportava o uso da armadura dos homens, da espada dos homens, porque aquilo que Deus estava querendo provar não era sobre Davi, era sobre a sua misericórdia na vida de um homem que o teme, que o ama, que o adora. Deus estava usando Davi para mostrar que o homem é insuficiente em si mesmo. E nem usou espada, e nem usou uma lança, usou um badog. Usou um negócio que a gente compra na feira, uma baladeira. Não é bem assim, né? Porque a funda é uma arma de combate absurda. Eu não sei se vocês já viram os vídeos, eu cheguei a botar uma vez. Acho que eu botei nas redes sociais, no Instagram uma vez. A violência que é a pancada de uma funda. Mas os tipos de guerreiro que usavam as fundas eram guerreiros, eram caçadores, na verdade. Não eram pessoas que estavam dentro do combate. Ele usou um instrumento de caça. Mas Davi era um cara destemido. E o Senhor usou isso. E quando ele faz isso, Deus está mandando um recado para hoje, para o dia 3 de agosto de 2024. Nós não somos nada sem Ele. Não era sobre Davi. Era sobre Deus usar o mais fraco, o menor, o mais jovem dos homens para resolver um problema. Deus estava ensinando aquele povo naquele momento. Deus estava revelando algo novo para aquele povo naquele momento. Aqui nós temos o Senhor falando conosco mais uma vez. Abram os olhos sobre isso. Porque essa autossuficiência está nos matando. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos dos nossos amigos. Precisamos dos nossos irmãos, da nossa família. Nós precisamos. Precisamos. E às vezes vai ser um dia muito difícil para você cair a ficha em relação a isso. Neste momento, a gente pensa algo diferente. Mas vai chegar o dia de que algo será revelado ao seu entendimento. E eu espero que venha por meio de algo tranquilo, que venha por meio de paz, e não por meio de luto ou de dor. Nós tivemos aqui, então, um entendimento nesses textos de Lucas sobre o filho pródigo, e vai nos mostrar este menino buscando o caminho do arrependimento. Agora nós entendemos algo novo no versículo 20, quando diz: e arrumando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadeceu dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essa é a parte mais linda desse texto, porque o pai não esperou justificativas. Queridos, quando o amor está próximo de nós, Deus usa pessoas e instrumentos na nossa vida, em que não precisa-se de justificativa para existir amor. Às vezes a gente tem que explicar muito para um cuidado, mas quando precisa explicar muito, quando precisa pagar, como um médico, por exemplo, para um cuidado, alguma coisa, isso não é amor. Várias outras coisas, mas não é amor.
Amor é incondicional. Amor não tem condição para que ele seja exercido. Amor não se compra. Amor não se vende. Amor se recebe, porque é de graça. O amor que chegou a nós veio por meio da graça, que é este favor imerecido. Nem merecíamos, mas este amor transborda aqui hoje. É assim que o Senhor age nas nossas vidas. Abra os seus olhos para os instrumentos de Deus na sua vida. Quem tem sido o instrumento não precisa de uma justificativa, os braços estão abertos para ajudar. Fala assim, nunca vivi isso. Eu acho muito difícil que você nunca tenha vivido isso. Talvez você nunca tenha enxergado isso. Mas o Senhor está sempre lhe acolhendo o tempo inteiro. O tempo todo. Mateus 11, versículo 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos os que estão cansados, todos. O Senhor está disposto a tirar do nosso ombro, do nosso lombo, das nossas costas, este fardo. Eu estou numa vibe nova, sabe, Igão? Eu não estou ouvindo mais rock and roll, não, sabe? Acho que foi por isso que eu cortei o cabelo, ó. Eu não estou mais ouvindo rock and roll, não. Eu estou ouvindo baião. Meu carro só toca baião agora, forró. Mas não é qualquer um, não. Eu sou bem seletivo com... mas eu estou com vontade de comprar uma sanfona. Se eu abrir meu Mercado Livre agora, vai estar a pesquisa de sanfona aqui. Caríssimo, não posso. Tenho 2 pneus para trocar no carro, não posso comprar sanfona. E vou fazer 10 anos de casamento, a mulher está cobrando uma viagem. Esse ano não tem sanfona. Não tem sanfona esse ano. Até procurei uma de 8 baixo. Né, que não tem... Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai? Na música de Luiz Gonzaga. Procurei uma de 8 baixos, mas é cara também, Igão. Não posso também. Só aquela infantil. Aquela infantil é uma gaita com fole, né? Mas tem uma música que eu tenho escutado do grupo Orion, que é um grupo de Aracaju, e fala justamente sobre a troca desse fardo. O Senhor troca, a gente entrega um fardo pesado para o Senhor e o Senhor nos devolve um outro fardo. Mas um fardo leve como uma carga de algodão. Ou seja, um fardo que eu posso carregar. Algo que eu posso transportar. Que vai ter algo que eu vou transportar. Vai ter uma dor que eu vou estar transportando de alguma maneira. Vai ter uma ponta de angústia que eu vou continuar carregando. Domingo preguei aqui sobre o espinho na carne de Paulo. O que é o espinho na carne? O espinho na carne é algo negativo, é uma dor, é um problema que eu carrego, mas que eu carrego para glorificar a Deus. Porque ele serve para revelar a minha natureza de homem, que eu sou gente. É algo que não vai me deixar e vai dizer a mim mesmo que eu sou perfeito. Eu preciso de algo que sempre revele a mim e aos outros a minha própria imperfeição. E que na minha imperfeição o Senhor tem atuado. Porque o Senhor age por meio das nossas fraquezas. É assim que Ele se aperfeiçoa. Que Ele nos aperfeiçoa. E a gente começa a entender isso. É a mesma coisa. Há algo que nós vamos carregar. Mas você não vai carregar algo que vai te levar para baixo. Se você está carregando algo que está lhe matando, querido, você está carregando algo espiritual que foi posto sobre você de forma negativa. Algo ruim. Há uma carga negativa na sua vida. Mas o Senhor disse em Mateus 11, 28, como eu já li, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que é aliviar? Aliviar é tirar algo em que está lhe provocando pressão. Está sendo pressionado ou por um peso, ou por uma dor, alguma coisa. E o Senhor vai aliviar. Ele vai remover algo e tornar a sua vida espiritual leve. A procura e o lugar onde você precisa entender o Pai para onde eu preciso correr, ao qual eu nem me justifico, pois Ele já conhece o meu coração e já está de braços abertos, como em Lucas. Aqui nós acabamos de ler no capítulo 15, versículo 20, em que o pai nem esperou o filho dizer nada. O pai já estava pronto para receber este filho. Em Salmos, em diversos outros textos da Bíblia, nós vamos conhecer um Senhor
que se revela disposto a ofertar a nós misericórdia. E a maior prova disso é o Filho dele na cruz. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel em seu dedo e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E assim começaram a festejar. Deus estava provocando na vida desse menino aqui restauração. Novas vestes foram postas sobre ele. Imagina que esse menino estava vivendo junto aos porcos. Ele deve ter voltado aos braços do pai, e essa é uma outra beleza do texto. Ele voltou imundo. Ele voltou fedendo. Ele voltou como alguém ao qual nem a sociedade o tolerava mais. Ele voltou como alguém podre. Alguém que carregava mazelas que as pessoas queriam ficar distante dele. Eu fico pensando, pastora, nesse texto, aplicado à nossa realidade de hoje. O próprio irmão dele usa o termo prostitutas em alguns momentos. Esse menino deve ter vivido níveis de promiscuidade sexual, se entregou a coisas tão profundas, que eu fico pensando hoje, esse menino voltando viciado em diversas substâncias, esse menino cheio de doenças venéreas, cheio de doenças sexualmente transmissíveis, né? O menino vivendo uma vida extremamente amarga, com todos os selos e as marcas que a sociedade se afasta. Sabe aquela pessoa que quando você está comendo um espetinho na orla, chega ali pedindo e a primeira coisa que você tem é repudiar. Porque ele carrega a impressão, a marca de que alguém que a sociedade não tolera. Era este rapaz. E este pai deu a este rapaz novas vestes. Este pai que recebeu sem esperar justificativas, promoveu restauração na vida deste rapaz. Pelo simples fato dele um dia ter dito: estou voltando para o meu pai. Estou voltando para estar contigo. Estou voltando para o seu abraço, para o seu aconchego, para a segurança da tua casa. Estou voltando para ti. Eu não sei. Hoje eu olho para os rostos aqui presentes e eu só vejo crente. Frequentador de culto. Está na igreja, que exerce papéis e ministérios. Mas eu não sei como tem sido a sua vida espiritual. Eu não sei como tem sido a sua intimidade e nem o que está acontecendo lá no seu interior. Eu não sei. Mas eu sei que é estatisticamente possível de que aqui hoje tenha gente que não falte um culto, mas está morto. Morto. Cheio de desesperança. Eu queria lhe dizer que esse primeiro passo para uma renovação da sua mente, da sua vida espiritual, é algo que procede, que precisa partir de você. Se proponha a voltar para o Pai. Como assim? Me reconciliar? Sim. A religiosidade às vezes nos impede de ter a coragem, a hombridade de vir aqui à frente um dia de novo. Mas eu sei que passa na cabeça de muitos. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria me reconciliar com o Pai diante das pessoas, pelas coisas que eu penso, que eu imagino, que eu submeto à minha mente. Mas a gente tem medo. E vão nos julgar. Não é que podem, vão. Já pensou? Você exerce um papel, você está dentro de um ministério, você é do louvor, você é da mídia, você prega a palavra aqui na igreja, você é da dança, e de repente você está aqui se reconciliando, vão lhe julgar, meu irmão. Vão. Mas o que importou para este menino foi o pai. Eu não estou dizendo que você deve vir aqui à frente. Eu estou dizendo que você deve inclinar o seu coração para de volta ao pai. Isso é uma coisa sua. É uma decisão sua, diária, de todos os dias. Eu usei aqui à frente como um exemplo, mas é algo que você precisa pensar todos os dias. Não é sobre o que as pessoas vão pensar. É sobre o que o Senhor pensa sobre você.
Ontem também Perbal deu um exemplo. Eu não sei se foi em off, se foi na live, que a gente conversou um bocado depois. Mas ele contou de um pastor que gosta de contar uma história, que ele sempre voltava, ia visitar um irmão que era viciado em cigarro. Era um irmão da igreja e tudo, crente, mas não venceu o cigarro. E toda vez que ele chegava, ele via o irmão sentado na porta, fumava um cigarro. Quando o pastor chegava, ele via e jogava o cigarro fora. E ele fazia isso constantes vezes. E o pastor ficava receoso de dar uma bronca, de ser pesado, porque era um processo de transição e ele precisava pastorear aquela ovelha, ser cuidadoso, né? E pedir ao Senhor sabedoria. Um dia ele chegou e o cara jogou uma carteira toda no mato, assim, na hora que ele chegou. E ele disse assim: meu irmão, Deus me disse uma coisa hoje. E aí o rapaz falou assim: o que foi? Eu tenho mais moral do que Deus. Oxe, está doido, pastor? Eu tenho mais moral do que Deus na sua vida. Como assim? Porque Deus está lhe vendo. Deus lhe conhece. Deus sabe tudo que você está fazendo. E você não tem vergonha de fazer nada na frente de Deus. Mas quando eu chego, você joga logo a carteira de cigarro fora. Eu tenho mais moral do que Deus. Exatamente. Às vezes a gente está tão acostumado com esse ambiente que Deus ficou invisível e não presente na nossa impressão. Mas Deus está com você o tempo inteiro. A maior dificuldade, o maior problema e o maior segredo que você carrega, Deus já sabe. Se tem alguém que está de braços abertos, aquele pai não pergunta porque aquele pai sabia de tudo. Ele estava pronto para viver o perdão e o arrependimento com aquele filho. Deus está de braços abertos, esperando a honestidade do seu espírito. Para que você se declare, para que você fale, para que você se exponha nele. Porque ele já está pronto para lhe receber. Porque ele é Deus. Em Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco todos os dias. Que foi o próprio Jesus que disse. E ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O tempo inteiro o Senhor está conosco, não nos abandona. Queridos, eu vou repetir. Este é o Deus que eu creio. Este é o Deus que você crê, meu irmão? Amém? E o Senhor quer promover no seu coração restauração, vida nova, um tempo novo, uma mentalidade nova. E eu lanço isso como um desafio para a juventude, para a igreja. Se submeta a um tempo novo. Submeta a novos hábitos. Nós iniciamos aqui, começou ainda de uma maneira muito tímida, mas nós estamos tendo a sala de oração. Eu convido você a vir para essa sala de oração. Às vezes a gente não amadureceu esse hábito dentro de casa. E aqui com os nossos irmãos, mas de uma maneira muito íntima e silenciosa. A sua forma, eu nem estou pegando em microfone, eu estou só abrindo aqui o ambiente para que você tenha esses instantes com o Senhor. Existem outros planos para isso, mas a gente precisa partir de algum lugar. Eu queria convidar você para vir aqui nesses dias. Ainda estamos fazendo só nos dias do culto valente. Nos dias que tem o salt, nos dias que tem o talk, nos dias que tem o na mesa, a gente não está fazendo. Mas existem outros planos para isso. Mas é necessário que a gente amadureça essa relação com o Senhor. É necessário. E às vezes alguém pode estar pensando assim: mas a minha relação com Deus não depende de eu vir para cá. É verdade. Mas, queridos, eu estou há tempo demais nesse jogo aqui. E a gente acaba percebendo em traços, em jeitos, em formas. Muitos de nós, muitos de vocês, estão distantes de Deus. A juventude eu não posso falar pelos outros distritos. Mas é uma preocupação que eu tenho, que eu carrego. Nós ficamos muito mecânicos aqui neste lugar. E uma relação mecânica com Deus é uma relação religiosa. Mas Deus procura por adoradores que adorem em espírito e em verdade. E essa verdade vai prevalecer. Queridos, Jesus vai vencer no final. Vocês têm consciência disso? Ele vai vencer. O mal não vai prevalecer diante dele.
E isso vai se revelar em coisas terrenas, em governos, em projetos e planos, guerras, batalhas que vão ser travadas. E tudo que estiver alinhado com Cristo vencerá e prosperará. E o Senhor pergunta para você essa noite: qual exército você está? De que lado você está nessas batalhas? O Senhor vai vencer. Isso é inevitável. E o diabo sabe disso. E ele só está tentando ganhar tempo. E está tentando esfriar nós como igreja. Está tentando desestimular a gente dessa nossa relação com Deus, da nossa relação entre os irmãos. Vamos vigiar em relação a isso. Nos manter vigilantes, nos manter honestos na nossa vida espiritual. Porque nós podemos cair, nós vamos errar, nós vamos até pecar. Mas é preciso que o nosso coração esteja envolto de honestidade, para que ainda haja tempo para viver arrependimento verdadeiro. Porque o Senhor procura por isso. Quando ele diz que procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele está falando que cessou o tempo da imagem, da aparência e da rotina religiosa. Sacrificar por sacrificar, ir por ir, falar por falar. Ele quer coisas que o homem não vê, mas coisas que só ele sabe lá no profundo. Tem pessoas que adoram ao Senhor de uma maneira muito linda aos nossos olhos. Cantam alto, glorificam a Deus, que pulam, esperneiam, sabem falar como poucos. E muitas vezes isso é muito honesto, mas muitas vezes não é. Mas às vezes a gente está muito incomodado com o irmão que não se expressa fisicamente. Mas em muitas vezes, lá no interior, há mais honestidade do que aquele que grita bem alto. E é isso que o Senhor procura, por honestidade espiritual. E repito, não é a gente que vai avaliar isso, é o Senhor. Amém?